O Evangelho de Mateus. Mateus. Autor: Mateus. Data: cerca de 60 depois de Cristo. Tema: Jesus, o Messias e Rei. Palavras-chave: cumprir o reino dos céus, Filho do homem, Filho de Deus, Igreja. Versículos-chave: Mateus 23 e 37, 39. Jerusalém, Jerusalém, você, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23 e 37 ao 39. É muito apropriado que dentre os evangelhos este seja o primeiro, servindo assim de introdução ao Novo Testamento e a Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto que o Evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos, ver introdução a Marcos, e o Evangelho segundo Lucas, para Teófilo e demais crentes gentios, ver introdução a Lucas. O Evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes judaicos. A origem judaica deste evangelho se sobressai de muitas maneiras. Por exemplo, 1. Ele apoia-se na revelação, promessas e profecias do Antigo Testamento, para comprovar que Jesus era o Messias já muito esperado. 2. Faz a linhagem de Jesus retroceder até Abraão. 3. Declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi. 4. Usa preferencialmente a terminologia judaica, como o reino dos céus, um sinônimo de reino de Deus, por causa da reverente relutância dos judeus quanto a pronunciarem literalmente o nome de Deus. 5. Faz referência a costumes judaicos sem maiores explicações, prática essa diferente nos demais evangelhos. Este evangelho, porém, não é exclusivamente judaico. Assim como a mensagem do próprio Jesus, o Evangelho segundo Mateus visava, em última análise, a Igreja inteira, revelando fielmente o escopo universal do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é o tema deste livro, desde o primeiro versículo até o último. Jesus Cristo foi tudo para Mateus. Não sabemos se ele vira o Senhor antes de ser chamado do seu posto de trabalho ou não. É provável que sim, porque como homem de negócios estaria acostumado a fazer bons cálculos e a tomar as suas decisões, baseado na certeza das coisas. O mestre chamou-o, sem dizer uma só palavra, Mateus deixou tudo e o seguiu. Este evangelho foi escrito por um homem convicto da verdade a respeito de Jesus Cristo, sem lugar para quaisquer dúvidas. Seu propósito ao escrever foi convencer os seus patrícios, os judeus, de que Jesus de Nazaré é o Messias, o Rei prometido, o Redentor do mundo e a única esperança dos judeus. Neste evangelho há mais referências ao Antigo Testamento do que em todos os outros 3 evangelhos juntos, e o propósito de tais citações é acumular as provas de que Jesus Cristo é o Messias dos hebreus. Autor. Embora o autor não apareça identificado por nome no texto bíblico, o testemunho unânime de todos os antigos pais da Igreja, a partir de cerca de 130 depois de Cristo, é que este evangelho foi escrito por Mateus, também chamado Levi, um dos 12 discípulos de Jesus. O autor é, sem dúvida, um judeu cristão. Mateus, que quer dizer dádiva de Deus, era cobrador de impostos para os romanos, em Cafarnaum. Mateus, o publicano, é quem escreveu este primeiro evangelho. Não só a tradição e os escritos dos pais, mas também a evidência interna do próprio livro afirmam que Mateus, que também se chamava Levi, é seu autor. Deste último ponto temos um claro exemplo, comparando a narrativa da vocação de Mateus, segundo cada um dos evangelhos sinóticos. Em Marcos 2 e 13 ao 17, lê-se como Jesus chamou a Levi, o qual se pôs em pé e o seguiu. O versículo próximo diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, e continua contando a respeito dos publicanos que se reuniram com eles. Em Lucas 5, 27 a 32, vemos que Cristo chamou a Levi, que deixou tudo e o seguiu. Depois acrescenta: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa,
e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Nestes dois evangelhos claramente se diz que, depois de sua chamada, Levi deu uma ceia ao Senhor, em sua própria casa, e convidou a muitos dos seus companheiros de serviço, os publicanos. Passando agora ao mesmo Evangelho segundo Mateus, lemos que passou por ali o mestre, e que viu um homem chamado Mateus e o chamou. E, levantando-se, o seguiu. Depois, no versículo 10, lemos: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Onde os evangelistas dizem casa deste em sua própria casa, como era de esperar-se falando de uma casa alheia, Mateus, como toda naturalidade, diz simplesmente, sentado à mesa em casa. Com toda a certeza, estava falando de sua própria casa, sem dar-se conta de que se identificava como autor da história. Tal evidência, impremeditada, é de grande valor. O testemunho universal da Igreja primitiva a favor de Mateus não tem outra explicação a não ser a de que Mateus verdadeiramente escreveu o primeiro Evangelho. Mateus não teve suficiente preeminência entre os apóstolos para que lhe atribuíssem tal honra com o fim de dar mais peso ou autoridade à obra. Com tudo isso, Mateus teve todas as qualidades necessárias para escrevê-lo. Devido ao emprego que ocupava no governo, é razoável supor-se que teve uma boa educação ou cultura. Portanto, devia conhecer bem a língua hebraica, tanto como o grego, como requisito para ocupar seu cargo na coletória de Cafarnaum. Estaria habilitado a escrever, quer em hebraico, quer em grego, porque não há certeza se este evangelho apareceu primeiro em hebraico ou primeiro em grego. Os anos que passou com o Senhor, como um dos apóstolos, capacitaram-no, com referência ao material, a fim de ser o historiador desta maravilhosa vida. Ele foi um dos que se achavam no cenáculo em Jerusalém, depois da ascensão do Senhor, e no dia de Pentecoste Mateus recebeu o Espírito Santo. Teve, pois, tudo o que era necessário para poder escrever um evangelho inspirado. Um exame do homem, sua condição antes e depois de ser discípulo, ajudar-nos-á na compreensão do seu evangelho. Mateus foi cobrador de impostos em Cafarnaum e, portanto, um publicano. De fato, era desprezado pelos seus patrícios, porque se ocupava em cobrar deles os impostos que eram pagos ao Império Romano, seus conquistadores e opressores. É provável que fosse do partido dos Herodianos, e se for certa esta suposição, temos o caso de um judeu que conhecia bem as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, que havia de vir, da tribo de Judá, porém que as aplicava erroneamente ao rei Herodes. A maioria dos herodianos havia perdido a esperança em um Messias que cumpriria todas as coisas preditas pelos profetas, e punha sua confiança em Herodes, o idumeu, crendo que algum dia o libertaria de Roma. Quer Mateus pertencesse a esse partido quer não, sabemos que servia a Herodes e que era profundo conhecedor das Escrituras. Quando Jesus Cristo chamou, Levi pôs-se de pé imediatamente e, sem dizer uma palavra, deixou tudo e o seguiu. O que antes servira a Herodes, o Messias falso, passa agora a servir a Jesus Cristo, o Messias verdadeiro. O que antes fazia de seus patrícios um negócio, obrigando-os a pagar impostos ao opressor, agora vai a eles com a divina mensagem de Deus. O que antes conhecia as profecias, porém as interpretava mal, ou não as cria, agora as conhece, crê nelas, interpreta-as corretamente e as ensina aos outros. Não há dúvida de que Mateus se regozijava em ter encontrado o verdadeiro Messias, o Rei dos Judeus. Em todos os evangelhos não se encontrava uma só palavra dita por Mateus durante o ministério do Senhor Jesus na carne, porém, depois da ressurreição, foi ele o primeiro a escrever o seu evangelho. Alguns dos pais dizem que escreveu primeiro em hebraico, e é muito possível que assim fosse porque ele queria entregar a mensagem aos judeus. O lugar tradicionalmente aceito em que escreveu é Jerusalém. Mas, logo se sentiu a necessidade de uma versão no idioma grego, e o mesmo autor a faria, porque não apresenta os característicos de uma obra traduzida, mas, sim, a de um trabalho original.
Pelo fato de Papias dizer que Mateus escreveu primeiramente Seologia ou Palavras de Jesus em hebraico, muitos creem que Mateus escreveu um livro dos discursos do Senhor em hebraico, e depois escreveu o Evangelho completo em grego. Data. A data e o local onde este evangelho foi escrito são incertos. Há, no entanto, bons motivos para crer que Mateus escreveu antes de 70 depois de Cristo, estando na Palestina ou em Antioquia da Síria. Certos eruditos bíblicos creem que Mateus foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Outros atribuem essa primazia ao evangelho segundo Marcos. É muito difícil dar com certeza a data em que apareceu cada evangelho escrito. O que eles contêm foi ensinado oralmente desde o Pentecoste. Muitas almas se converteram, várias igrejas foram estabelecidas em diversos países, e algumas das epístolas foram escritas pelos apóstolos, antes de aparecer o primeiro evangelho escrito. Na providência de Deus, o Evangelho chegou primeiro aos judeus, e é muito lógico supor que a primeira narrativa, por escrito, da vida de Jesus Cristo, que é dirigida principalmente aos judeus, fosse produzida ou escrita primeiro. É também natural que Mateus, homem formado quando Cristo chamou, e que andou com ele durante todo o seu ministério, por sua mesma idade e experiência, fosse usado como instrumento do Espírito Santo para escrever o primeiro evangelho, antes do jovem Marcos ou do companheiro de Paulo, o médico Lucas. Levando-se em conta as condições existentes em Jerusalém, depois da ressurreição, e as perseguições que tão depressa dispersaram os crentes, enquanto os apóstolos ficaram na cidade, podemos ver as coisas que contribuíram para a necessidade de um evangelho escrito para os judeus. É possível que Mateus escrevesse o seu evangelho lá pelo ano 45, depois de Cristo, ou talvez mais tarde. A tradição afirma que, depois de 15 anos de ministério em Jerusalém, Levi saiu dali para pregar nas nações estrangeiras, e que deixou atrás de si seu evangelho em hebraico, como uma compensação de sua ausência. Com toda a certeza o evangelho, segundo Mateus, em grego, foi escrito antes da queda de Jerusalém, e a data provável pode considerar-se como o ano 50 depois de Cristo. Chave de compreensão: Cristo é Rei. Foi rejeitado, crucificado, ressuscitado, mas ainda é um rei, e algum dia provará isto. Mateus é fácil de ler. Seu material é vivo e descritivo. Note as palavras que se referem à medida cronológica. Ligue Mateus, também, com os acontecimentos futuros. Propósito: Mateus escreveu este evangelho para prover seus leitores de um relato da vida de Jesus, por uma testemunha ocular. Para assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, esperado desde o remoto passado, predito pelos profetas do Antigo Testamento, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Mateus deixa claro para seus leitores que Israel, na sua maioria, rejeitou a Jesus e ao seu reino, e se recusou a crer nele por ter ele vindo como um Messias espiritual, e não político. Que somente no fim da presente é que Jesus virá em glória, como o Rei dos Reis para julgar e governar as nações. O intuito de Mateus é apresentar Jesus, não somente como o Messias, mas como filho de Davi, e elaborar esta verdade de uma maneira que ajudasse os cristãos em suas controvérsias com os judeus. Ele mostra como Jesus cumpriu a profecia do Antigo Testamento, como a lei ganhou um novo significado e foi completada na pessoa, palavras e obra de Cristo. Mateus também salienta como a rejeição de Cristo por Israel está de acordo com a profecia, e como essa rejeição causou a transferência dos privilégios divinos das pessoas escolhidas pelos judeus para a comunidade cristã. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Visão panorâmica: Mateus apresenta a Jesus como o cumprimento da esperança profética de Israel. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, a saber, o modo como Jesus nasceu, o lugar do seu nascimento, o seu regresso do Egito, sua residência em Nazaré, como aquele para o qual estava prédito um precursor messiânico. O território principal do seu ministério público, o seu ministério de cura, a sua missão como servo de Deus,
Os seus ensinos por parábolas. A sua entrada triunfal em Jerusalém. A sua prisão. Os capítulos 5 ao 25 de Mateus registram 5 principais sermões e 5 principais narrativas de Jesus, em torno dos seus atos poderosos como Messias. Os 5 principais sermões são: 1. O Sermão da Montanha. 2. Instruções para os proclamadores itinerantes do Reino de Deus. 3. As parábolas a respeito do Reino. 4. O caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor. 5. O Sermão do Monte das Oliveiras, a respeito do fim dos tempos. As 5 principais narrativas deste evangelho são: 1. Jesus efetua obras poderosas em testemunho da realidade do seu reino. 2. Jesus demonstra mais profundamente a presença do reino. 3. A proclamação do reino provoca oposição diversa. 4. A viagem de Jesus a Jerusalém e sua última semana ali. 5. A prisão, crucificação e ressurreição de Jesus dentre os mortos. Os 3 últimos versículos deste evangelho registram a grande comissão de Jesus a seus discípulos. As características do livro. Mateus cita ou faz referência ao Antigo Testamento cerca de 75 vezes, usando o Antigo Testamento hebraico tanto como a versão dos LXX em grego. Estas profecias formam a base de suas asserções e seu cumprimento é o fim ou propósito dos acontecimentos relatados. Jesus Cristo é apresentado como o Rei que veio para oferecer o reino de Deus aos homens. É chamado Filho de Davi 9 vezes, e o reino é mencionado 37 vezes. O termo então ocorre 90 vezes. É o único evangelho em que se encontra a palavra igreja, que é empregada 3 vezes. Este evangelho de Mateus encontra-se em primeiro lugar no Novo Testamento porque serve de elo entre os 2 testamentos. Prova que o Novo Testamento não contradiz o Antigo Testamento, mas antes o cumpre, apresentando farta evidência a favor de Jesus de Nazaré, que por sua genealogia, nascimento, ministério, morte e ressurreição, provou ser o Messias prometido. Sem dúvida, estas provas ajudaram a muitos judeus a crer em Jesus Cristo, e confirmaram a fé dos que já eram crentes, dando a eles os meios para responder aos adversários do Evangelho. O Evangelho de Mateus contém 6 grandes discursos do Senhor. Capítulos 5 a 7, 10, 13, 18, 23 e 24 a 25. Relata 15 parábolas e 20 milagres, dos quais 10 parábolas e 3 milagres encontram-se só neste evangelho. Também é o único que conta a visão de José, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, os detalhes da confissão de Pedro, o arrependimento de Judas, o sonho da mulher de Pilatos, a expressão dos judeus: caiu seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos, a ressurreição de alguns santos, o selo posto sobre o túmulo e o suborno da guarda dos soldados romanos, e a grande comissão de evangelizar, batizar e ensinar. Características especiais. São 13 as características principais. 1. É o mais judaico dos 4 evangelhos. 2. Contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Isto levou a Igreja, no século II, a usá-lo intensamente na instrução dos novos convertidos. 3. Os 5 sermões principais já mencionados contêm os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino de Jesus. A. Durante seu ministério na Galileia. B. Quanto à escatologia, as últimas coisas a acontecer. 4. Este evangelho, de modo específico, identifica eventos da vida de Jesus como sendo cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento. 5. Menciona o reino dos céus, reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. 6. Mateus destaca: A. Os padrões de retidão do reino de Deus. B. O poder divino ora em operação no reino, sobre o pecado, a doença, os demônios e a morte. C. O triunfo futuro do reino, na vitória final de Cristo, nos fins dos tempos. 7.
Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. 8. Mateus é a porta de vai-vem ou o livro de transição entre o Velho e o Novo Testamento. 9. Há mais de 60 referências ao Antigo Testamento e cerca de 40 citações literárias do Antigo Testamento em Mateus. 10. Uma frase característica para que se cumprisse. 11. Mateus apresenta uma árvore genealógica que traça a linhagem messiânica até o rei Davi. 12. Dois dos mais importantes discursos de Jesus são encontrados aqui: o Sermão da Montanha e o Discurso no Monte das Oliveiras. 13. Um quadro incomum dos acontecimentos da era presente é visto profeticamente no capítulo 13, onde 7 parábolas formam um quadro. Cristo revelado. Este evangelho apresenta Jesus como o cumprimento de todas as expectativas e esperanças messiânicas. Mateus estrutura cuidadosamente suas narrativas para revelar Jesus como cumpridor de profecias específicas. Portanto, ele impregna seu evangelho tanto com citações quanto com alusões ao Antigo Testamento, introduzindo muitas delas com a fórmula para que se cumprisse. No Evangelho, Jesus normalmente faz alusão a si mesmo como o Filho do Homem, uma referência velada ao seu caráter messiânico. O termo não somente permitiu a Jesus evitar mal-entendidos comuns originados de títulos messiânicos mais populares, como possibilitou-lhe interpretar tanto sua missão de redenção, quanto seu retorno na glória. O uso do título Filho de Deus por Mateus sublinha claramente a divindade de Jesus. Como o Filho, Jesus tem um relacionamento direto e sem mediações com o Pai. Mateus apresenta Jesus como o Senhor e Mestre da Igreja, a nova comunidade, que é chamada a viver nova ética do reino dos céus. Jesus declara a Igreja como seu instrumento, selecionado para cumprir os objetivos de Deus na terra. O Evangelho de Mateus pode ter servido como manual de ensino para a Igreja antiga, incluindo a surpreendente grande comissão da presença viva de Jesus. Advento do Rei. O propósito principal do Espírito, neste livro, é mostrar que Jesus de Nazaré é o Messias predito por Moisés e pelos profetas. Não temos que imaginar uma história. Temos nomes e datas. O Evangelho não se inicia com a expressão "era uma vez", começa falando em Belém da Judeia. A cidade está lá e podemos conhecer o próprio local onde Jesus nasceu. A época é definida, nos dias do rei Herodes. Muitos, começando a ler Mateus e Lucas, estranham as longas genealogias por eles registradas. Devemos, porém, ter em mente que foram incluídas nas Escrituras com algum propósito. Mateus traça a linha ancestral de Jesus até Abraão e Davi para mostrar que ele era judeu, descendente de Davi. Lucas traça a linhagem até Adão para mostrar que ele pertencia à raça humana. Só Mateus relata a visita dos magos. Além de serem magos persas, eram também intelectuais e estudavam os astros. Vieram adorar e honrar a um rei. Esses sábios não chegaram indagando: onde está aquele que é nascido Salvador do mundo? Mas, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? O nascimento de Cristo foi seguido por 12 anos de silêncio até sua visita aos doutores da lei em Jerusalém. Depois foi envolvido novamente por um silêncio que durou 18 anos. Somente a palavra carpinteiro esclarece o que ele esteve fazendo. Jesus se preparou durante 30 anos para 3 anos de ministério. Que grande lição para nós! Muitos de nós nos impacientamos com a necessidade de estudar. Parecemos não compreender o valor que Deus dá ao preparo do homem. A Bíblia nos mostra que os guias do povo tiveram de submeter-se a um período de preparo antes de realizarem a missão de que foram encarregados. Vejam Abraão, José, Josué, Ester e outros. Proclamação do reino. Em Mateus ouvimos a voz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O rei deve ser anunciado. Era dever o arauto preceder o rei, como fazia um oficial ao seu comandante, e ordenar que fossem consertados os caminhos por onde viajaria seu senhor.
Foi o que fez João Batista. Mostrou que os caminhos espirituais da vida dos homens e das nações precisavam ser reconstruídos e endireitados. Vemos o rei deixar sua vida particular para ingressar no ministério público. Depois enfrenta uma crise. Satanás ofereceu-lhe um atalho que o levaria rapidamente àquele reino universal que ele viera a ganhar. Jesus, porém, foi vitorioso. Continuou para vencer todas as tentações, até sua vitória final e ascensão ao céu, como Senhor de todos. Todo reino tem suas leis e padrões para controle de seus súditos. O reino dos céus não faz exceção. Jesus declarou ter vindo, não para revogar, mas para cumprir a lei. Do alto púlpito de um monte, Jesus pregou o sermão que contém as leis do seu reino. Se a sociedade humana adotasse os seus padrões, o mundo andaria em ordem. Um dia, de acordo com seus ensinos, seria um pedacinho do céu. Em vez de anarquia, reinaria o amor. Cristo mostra que o pecado consiste não só em alguém cometer o ato, mas também no motivo que originou o ato. O Sermão da Montanha estabelece a constituição do reino. Jesus não somente pregou, como também reuniram outros a seu redor. Era necessário organizar seu reino e estabelecê-lo em bases mais amplas e permanentes. Jesus tem ainda uma grande mensagem para o mundo e precisa de nós para proclamá-la. As ideias espirituais têm que se vestir de pessoas humanas e instituições para lhe servirem de coração e cérebro, mãos e pés, como meios de divulgação. Onde Jesus foi encontrar seus colaboradores? Não no templo entre os doutores da lei e os sacerdotes. Tampouco os buscou nas academias de Jerusalém. Achou-os à beira-mar consertando suas redes. Jesus não chamou nobres e poderosos, escolhendo antes as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Note algumas das advertências e instruções de Jesus aos discípulos, declaradas em Mateus 10. Quais foram? Se esses requisitos são ainda exigidos hoje, você pode dizer que é discípulo de Jesus? A palavra reino aparece mais de 45 vezes em Mateus, pois este é o Evangelho do Rei. A expressão reino dos céus, mais de 25 vezes, e não figura mais em nenhum dos outros evangelhos. Das 15 parábolas registradas por Mateus, um bom número delas diz: o reino dos céus é semelhante. Jesus comparou o reino de Deus ao semeador, ao joio, à semente de mostarda, ao fermento na massa, ao tesouro escondido, à pérola de grande valor, à rede de pescador. Essas parábolas, chamadas de mistérios do reino dos céus, descrevem qual será o resultado da presença do Evangelho de Cristo no mundo, na época presente, até a sua volta, quando então se realizará a ceifa. Rejeição do rei. Causa tristeza ler que Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Primeiro, o reino foi apresentado aos herdeiros legítimos. Os filhos de Israel, judeus, porém, recusaram a oferta, rejeitaram o rei, finalmente o crucificaram. Porque os judeus recusaram o reino. O mundo de hoje aspira a um século de ouro. Deseja, porém, a seu modo e de acordo com as suas condições. Não almeja um milênio estabelecido pela volta do Senhor Jesus Cristo. Era o que acontecia com os judeus nos dias de João Batista. Somente o Evangelho de Mateus menciona a palavra igreja. A palavra vem de eclésia no grego, que significa os chamados para fora. Visto que nem todos creriam nele, Cristo disse que chamaria qualquer um, judeu ou gentio, para pertencer à sua igreja, que é seu corpo. Começou a estabelecer planos para a edificação de um novo edifício, um novo corpo de pessoas que incluísse tanto judeus como gentios. Quando se acharam longe da agitação em que viviam, Jesus fez a seguinte pergunta aos discípulos: quem dizeis que eu sou? Pergunta importante hoje em dia. Feita primeiro por um obscuro galileu naquele lugar distante, vem quando através dos séculos, para se tornar a pergunta suprema. Que pensam vocês de Cristo? Aquilo que os homens pensam determina o que são e o que fazem. As ideias que sustentam a respeito da indústria, riqueza, governo, moral e religião, moldam a sociedade e modificam vidas.
Os discípulos transmitiram a Jesus respostas dadas pelos homens, e eram tão variadas como são as de hoje. Todas concordavam que Jesus era uma pessoa extraordinária, no mínimo um profeta ou alguém dotado de dons sobrenaturais. A seguir transformou Jesus a pergunta do seu aspecto geral para o particular. Porém vós, quem dizeis que eu sou? Faça a si mesmo esta pergunta. Por muito importante que seja no seu sentido geral, é muito mais importante para cada um de nós, esta pergunta pessoal. Ninguém pode fugir dela. Uma resposta neutra é impossível. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Exclamou o impulsivo e ardoroso Pedro. Esta confissão é grande porque exalta a Cristo como Filho de Deus, e reconhece a sua divindade. Jesus disse a Pedro e aos demais discípulos: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Era o que ele ia fazer, construir uma igreja da qual ele mesmo seria pedra de esquina. Pela primeira vez a sombra da cruz projetou-se no caminho dos discípulos. A partir desse tempo, Jesus começou a levantar o pano que encobria o futuro e a mostrar aos discípulos o que iria acontecer. Vitória do Rei. Na manhã de domingo de Ramos, uma multidão se aglomerava ao longo da estrada que conduzia a Jerusalém. É que naquele dia Jesus iria entrar na cidade. Esse pequeno desfile não se pode comparar em pompa aos que são realizados na coroação de um rei ou na posse de um presidente. Teve, porém, muito maior significado para o mundo. Pela primeira vez Jesus permitia que os seus direitos, na qualidade de Messias Rei, fossem publicamente reconhecidos e celebrados. Aproximava-se o fim com terrível rapidez e ele devia oferecer-se a si mesmo como Messias, mesmo que fosse para ser rejeitado. Cristo primeiro tem que ser o Salvador para então vir outra vez como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A autoridade de Cristo é provada quando ele entra no templo e expulsa os mercadores, derrubando as mesas e acusando-os de transformar a casa de Deus em covil de ladrões. Segue-se uma dura controvérsia. Então, retirando-se os fariseus, consultavam entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Jesus pronuncia o chamado do Monte das Oliveiras. Prediz a condição do mundo após sua ascensão e até sua volta em glória, para julgar as nações pelo tratamento que dispensaram a seus irmãos, os judeus. Temos focalizado alguns dos pontos culminantes da vida de Jesus. Ao entrarmos no Getsemane agora, começamos a penetrar nas sombras. Vemos o filho de Abraão, do sacrifício, morrendo para que todas as nações da terra sejam abençoadas por ele. Jesus foi morto porque afirmou ser rei de Israel. Ressurgiu dos mortos porque era rei. Apesar de grande número de discípulos acreditarem em Jesus e segui-lo, a oposição dos judeus era cruel e deliberaram matá-lo. Mateus não é o único que registra as terríveis circunstâncias da paixão do Salvador. Ele, porém, nos faz sentir que as expressões de zombaria, a coroa de espinhos, o cetro, a inscrição na cruz, todo aquele espetáculo de escárnio, enfim, provam sua condição de rei. Depois de permanecer 6 horas pendurado no madeiro, Jesus expirou, não apenas por causa dos sofrimentos físicos, como também de um coração partido, por levar sobre si os pecados do mundo. Ouvimos o seu grito de triunfo: tudo está consumado. Ele acabava de resgatar a dívida do pecado e se torna o Redentor do mundo. Isto, porém, não é tudo que encerra a história da redenção. Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia e ao 3º dia ressurgiu, conforme anunciara. Era a suprema prova da sua realeza. Os homens pensaram que ele tivesse morrido e o seu reino fracassado. Pela sua ressurreição, Cristo assegurou aos discípulos que o rei vivia e que um dia retornaria para estabelecer seu reinado na terra. Jesus anunciou seu programa e uma hora de crise atingiu a história do cristianismo. O clímax encontra-se na grande comissão: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias de até a consumação dos séculos. Foram enviados com que incumbência? A de invadir o mundo com exércitos e pela espada submeter aos homens?
Não, mas fazer discípulos de todas as nações. Do monte da sua ascensão os discípulos partiram em diversas direções e, prosseguindo, já têm alcançado os confins da terra. O cristianismo não é religioso nacional ou racial. Não conhece limites de montanhas nem mar, porém, envolve todo mundo. Quando falamos de servo, não queremos necessariamente dizer que se trata de alguém que faça trabalho serviço. Servo é aquele que presta serviços. Cristo disse: "Mas o maior dentre vos será o vosso servo." Neste sentido, o presidente da República é o servo do seu país. É o maior dos cidadãos, porque serve ao maior número de pessoas. Disse Jesus: "Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos."